E quando nós observamos a passagem da viuvinha com as 2 moedinhas, nós entendemos que o semear muito não tem só a ver com quantidade, mas qualidade. O ponto não é o quanto, mas a qualidade do que eu estou fazendo. Se é o meu melhor, se é o meu tudo. Boa noite a todos, que Deus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus, com a mão no seu coração, seus olhos fechados. Pai amado, Pai querido, meu Deus, obrigado por estarmos aqui agora, falando com o Senhor, obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado, obrigado, meu Pai, porque grande é o Senhor, e nos deu tantas oportunidades no dia de hoje, por cada palavra incrível, meu Pai, e tão forte que tem nos dado. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nos supre, o Deus que nos sustenta, que nos guarda, que nos levanta, que nunca nos desampara. A Bíblia diz que olhos não ouviram, ouvidos não ouviram, não se entendeu com ouvidos. Um Deus além de ti, que trabalha pelo bem daqueles que nele esperam. Obrigado, Senhor. Eu peço, tenha misericórdia de nós, nos ajude, que nós diminuamos e o Senhor cresça. Que tudo flua, que as pessoas saiam com as vidas transformadas, mudadas, que a fé seja ativada e que ninguém fique no mesmo lugar. Eu abençoo o teu povo e creio no melhor tempo de nossas vidas. Num tempo de grande provisão, de uma providência, provisão divina, uma ordem divina. Eu creio, meu Pai, no melhor tempo de nossas vidas. Eu abençoo o teu povo, agradeço por tudo. Grande é o Senhor, o seu amor dura para sempre. Amém. Amém. Amém, graças a Deus, amém, amém? Pode sentar por gentileza, em nome de Jesus, graças a Deus, graças a Deus. A fé é a base de tudo, a fé é a base de tudo, nós temos que entender o ponto da fé, porque Deus, Ele trabalha com a fé, o material que Deus usa para a construção da nossa vida é a fé. Deus é o construtor e a matéria-prima é a fé. Ou seja, se eu não creio, eu não dou material para Deus usar. Não tem como Ele fazer a obra que Ele quer fazer, porque o material é a fé. Para quebrar o jugo de pobreza, o jugo da escassez financeira, você tem que quebrar o jugo do medo. Para você quebrar o jugo desse padrão derrotado, um jugo de miséria, você quebra o jugo do medo. Para que uma pessoa viver a provisão de Deus, toda a provisão de Deus, ela precisa repreender o espírito do medo, para que ela não trave nem impeça o Deus que se move por uma ordem. Quando nós vamos por Gênesis, Deus não tocou em nada. Deus apenas deu uma ordem. Haja luz. Que as águas gerem vida. Que haja separação entre a terra e o mar. Que o mar tenha um limite. Que a terra produza vegetação. Aí, quando nos criou, falou consigo mesmo. Então, nós não vemos Deus tocando em nada. Como, né, não um provérbios, mas uma frase comum, as pessoas dizem isso, né, a mão de Deus, é a mão de Deus, e nós vemos na Bíblia que não é a mão de Deus, é a voz, é a palavra de Deus. Deus fala e acontece. Então é o Deus que dá uma ordem e acontece, é o Deus que dá uma ordem para os corvos e eles alimentam Eliseu. É o Deus que dá ordens e as coisas acontecem. E as coisas mudam. E tudo simplesmente se alinha. E se ajusta à vontade de Deus. Amém? Nós temos que crer no Deus provedor. Coloca para mim Gênesis 22, do 6 ao 8. Por gentileza. Gênesis 22. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque. E ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai,
Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Vamos juntos. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. Meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Abraão creu. Ele não sabia como. Ele não sabia de onde ia vir. Mas Abraão acreditava que Deus proveria o cordeiro para si. E é muito interessante que em Hebreus diz que ele creu que mesmo matando Isaque e queimando, Deus ressuscitaria ele. Mas que ele não ficaria sem a promessa dele. Ele nunca tinha visto alguém sendo ressuscitado. Ele nunca tinha visto isso, mas ele simplesmente creu. E é para isso que Deus nos chama. Para resistirmos ao medo, repreendermos o espírito do medo e crermos no Deus provedor. E ali, após ele ouvir a voz do anjo para não matar o menino, ele olha para um lugar e vê o carneiro pendurado. E ali ele dá o nome do monte. Jeová Jirê. No monte do Senhor se proverá. Então ali é a primeira menção do Jeová Jirê, do Deus provedor, do Deus que prove, do Deus que sustenta. É com isso que nós temos que ficar. Diga, eu sirvo ao Deus provedor. A o Deus, não a um Deus. A o Deus provedor, ele é o Deus provedor. Não há outro igual a ele. A Bíblia diz isso. Olhos não viram, ouvidos não ouviram um Deus além de ti, que trabalha pelo bem daqueles que nele esperam. Então creia nesse Deus. Creia no Deus que dá uma ordem, mas o ponto é o medo. Porque o medo vem exatamente para te impedir de viver a providência de Deus. De te impedir de viver tudo que Deus tem para você. Se alinhe radicalmente. Alinhe-se radicalmente na fé e siga as direções de Deus. Não tema, tão somente creia. Isaías 41, 10. Coloca para mim. Isaías 41. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com a minha mão vitoriosa, com a minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Ele nos sustenta. É Ele que nos prove, Ele providencia para nós. Nós vemos em Romanos 5,17, Paulo dizendo, pelo pecado de um só homem a morte reinou, mas por meio de Cristo Jesus, nós recebemos uma imensa provisão da graça de Deus. Uma imensa provisão de graça. Diga, Deus tem para mim uma imensa provisão de graça. De novo, Deus tem para mim uma imensa provisão. Em nome de Jesus. E é com isso que você tem que ficar. Ele está dizendo, não tenha medo. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus. Ou seja, se lá no mundo teve morte e pecado, muito maior é a graça de Deus. É a provisão de Deus. É o sustento de Deus. E sua dádiva de justiça, e todos que a recebem, e todos que a recebem, e todos que a recebem, perecerão em vida. E irão mendigar em vida. Então vamos com força. E todos que a recebem, reinarão em vida. E você tem que crer. Qual o material que Deus usa? A fé. Se você não crer, e como eu mostro a minha fé? Por meio de obras. Eu não mostro o que eu creio falando, eu me movo na fé. Eu dou respostas de fé. Eu mostro para Deus que com pouco que eu tenho, eu creio que Ele pode fazer. Com o pouco de farinha, o pouco de azeite, o pouco que eu tenho, eu creio que Ele pode fazer
muito. E nós vemos isso na multiplicação dos pães e peixes. Tinha 5 pães e 2 peixes. E na segunda tinha, eu não recordo quantos, mas tinha quase isso, uns 7 peixes, se eu não me engano. Então, ele pegou o pouco, e eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ele pegou o pouco e multiplicou para toda aquela multidão, e ainda sobrou. Não limite o Deus provedor. Não limite o Deus que prove. Nós temos que parar de colocar limites e empecilhos. Qual o seu problema? Qual a sua dificuldade? Onde você precisa de providência, de provisão? Não limite o Deus provedor. Pelo contrário, entregue a Ele o que você tem e Ele vai multiplicar. Entregue a Ele o que você tem. Faça primeiro para Ele e vai haver multiplicação. Isso não é minha palavra, não é da minha cabeça. Nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse. O Deus que providencia, o Deus que prove. Eu tenho que crer na provisão de Deus, na providência de Deus, que Deus vai se levantar e não vai deixar o justo desamparado. Amém? Coloca para mim, 2 Coríntios 8, do 1 ao 5. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria, diga sua grande alegria, e extrema pobreza, transbordam em rica generosidade. Parece um paradoxo, né? Porque é, na verdade. Né? Até uma contradição. Como assim? Grande alegria e extrema pobreza. Como é? Alguém pode ser feliz com pobreza? Meio que isso, né? E sim, porque eles estavam felizes em derramar, em contribuir no ministério de Paulo. Em contribuir com aquela obra, com aquela boa obra. E aí eu faço uma ligação na viúva de Sarepta. Não que ela estava alegre em contribuir, em sustentar o Elias. Não é essa a situação, não é esse o ponto. O ponto foi que ela creu que em fazer primeiro para o homem de Deus, Deus a supriria. Que a farinha não acabaria. O azeite não secaria. Ela creu. E esse é o ponto. Os macedônios, as igrejas da Macedônia, não pesaram a sua falta, sua pobreza. Pelo contrário, eles creram no chamado de Deus. Porque Deus não usa os que têm recursos. Deus usa os que estão disponíveis, os que têm o coração. Deus usa aqueles que estão abertos e prontos para fazer. A igreja de Filipenses faz parte dessas igrejas da Macedônia, que estava numa grande pobreza. E já eu vou ler a referência de Filipenses. Da bênção que Paulo deixou para os Filipos. As aflições, mas a grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam. Presta atenção. Eu testemunho que não deram apenas o que podiam, mas muito além disso. E o fizeram por iniciativa e o fizeram por obrigação. Estavam obrigados. Foi obrigação? Foi fé. Foi um passo de fé. E de verdade, tem coisas travadas, porque muitos não acreditam que Deus vai prover. Muitos não acreditam que Deus vai suprir. Eles não dão o passo por causa de uma incredulidade. E aí tudo trava. A viúva de Sarepta morreria? Sim ou não? Sim. Morreria. Se ela não cresce no que o homem de Deus disse, ela morreria. Se porventura, nunca aconteceria, nunca, mas se porventura
a palavra do homem de Deus falhasse, o que aconteceria com a viúva de Sarepta? Ela morreria, é ali o filho, e Eliseu. Só que a palavra de Deus nunca falha. Não existe essa possibilidade. E você sabe. Ela não sabia. Como assim, pastor? Ela era uma ímpia. Ela era uma ímpia. Ela fazia parte, ela estava ali perto da terra natal da Jezabel. Ela não fazia parte do povo de Deus. E mesmo assim ela creu. Mesmo assim. E por que muitos que estão na igreja, estão ouvindo a palavra, resistem à palavra? Resistem à palavra de Deus. Deus diz, faça primeiro para mim, derrama no reino. Eles não acreditam. Eles fizeram por iniciativa própria. Eles abriram mão do que eles sabem, dos recursos deles e derramaram no reino. Que é a palavra de segunda-feira. A palavra de segunda. A chave ao favor. Isaac, aquela terra estava seca, mas Isaac creu e plantou e colheu. 100 por 1. Jesus disse, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E é onde você tem derramado seus recursos. Sua vida. Deus está falando que Ele é o Deus provedor. E que o que move o Senhor, o que move a Deus é a fé. Deus responde fé. É isso que Ele está dizendo. Ele está querendo que a sua fé seja ativada. E que você creia. E dê os passos de fé. Porque essa é a última semana do propósito. É a última. E essas palavras que têm vindo são presentes. É Deus dizendo, eu quero fazer. Eu quero fazer. Que resposta você vai dar? Que resposta você vai dar? Eles nos suplicaram repetidamente o quê? Eles suplicaram repetidamente o que, gente? Quantos que veem isso como um peso? Porque eu tenho que dar o dízimo, né? Dar, se não dá, se devolve. Porque eu tenho que fazer isso. Porque eu tenho que fazer aquilo. E aí nós vemos essa referência. O privilégio de participar da oferta ao povo santo. O privilégio de participar da oferta do povo santo. Diga ao reino, não tem necessidade. Diga, tem oportunidade. Oportunidade de você mudar de vida. Não tem nenhuma necessidade o reino. Deus levanta quem Ele quiser. Quem Ele quiser, Ele levanta, Ele faz a obra. Mas você tem a oportunidade de semear, de plantar, de agir a sua fé e viver a vida que o Senhor está te chamando para viver. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo, vamos juntos, com força, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era o desejo de Deus. Ou seja, eu não faço uma oferta dessa, eu não dou um passo desses do nada, da minha cabeça. Eu me entrego a Deus. O meu coração não pertence ao dinheiro, à necessidade, a alguma coisa. A minha vida e os meus recursos pertencem a Deus. Eu me entrego a Deus primeiro. E então, por vontade de Deus, eu me entrego ao lugar que Ele quer. Eu me entrego às pessoas, ao Senhor e a nós. Por vontade de Deus. Ou seja, primeiro eu me dou a Deus, eu me entrego a Deus. Eu me lanço ao Senhor. Então Ele faz. Se mova na fé. Filipenses 4:15. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez.
Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Diga comigo, Filipenses, a igreja de Filipos entendeu o propósito. Será que você entendeu o seu propósito? Eles tiraram da extrema pobreza dele. Da extrema pobreza, eles transbordaram em rica generosidade. Será que nós entendemos nosso propósito? Porque muitos esperam ter para fazer. A viúva de Sarepta não disse, ó, não. Primeiro eu vou fazer para o meu filho e se sobrar eu faço para você. Não é assim. Primeiro para Deus. Eu mostro que eu entendi o propósito quando eu faço primeiro para Deus, quando eu acho a fé. Qual segurança a viúva de Sarepta tinha de que daria certo? A não ser a palavra? Nenhuma. Ela tinha só uma palavra para se apegar. Só isso. Ela não tinha nenhuma evidência, ela não tinha nada. Ela tinha uma palavra. E foi o suficiente para ela. Ela não pediu sinal nenhum, como muitos fazem. Quando a palavra vem, a primeira coisa que alguém pede é um sinal. Não, porque dá um sinal porque eu não vou errar. Eu quero um sinal. Não. Eu creio, eu vou fazer. É meio que os 4 leprosos na porta da cidade. Eu não tenho nada a perder mesmo. Se eu ficar aqui, eu morro. Se eu entrar na cidade, eu morro. Se eu vou para o acampamento, eu morro. Então, o que eu vou perder? Eu vou ir. E foram. E foram os anunciadores de boas novas. Aqueles que anunciaram as boas novas. Ocupe o seu lugar. Entenda o seu propósito. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Vamos juntos. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. Porque quando você semeia, não tem outra saída. Você colhe. Paulo diz isso. Os que semeiam pouco, colhem pouco. Os que semeiam muito, colhem muito. E quando nós observamos a passagem da viuvinha com as 2 moedinhas, nós entendemos que o semear muito não tem só a ver com quantidade, mas qualidade. O ponto não é o quanto, mas a qualidade do que eu estou fazendo. Se é o meu melhor. Se é o meu tudo. Naquela passagem que entre uma mulher e derrama aquele perfume caro nos pés de Jesus e lava, era um perfume caro, era o melhor dela. Não tinha nada melhor, era o melhor dela. E Jesus validou aquilo com todas as forças. Quando ainda repreenderam ela, corrigiram ela, ele não aceitou. Porque ela fez o melhor dela. Não tem a ver com somente, não é quantidade. É o seu melhor. No momento, tenho tudo o que preciso e mais. Por causa que eles semearam. No momento, tenho tudo o que preciso e mais. As minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Pensa como é incrível você suprir todas as necessidades de alguém. Você é o girê, você é o coluna, você é o que supre, você é o que está provendo, você é aquele que está sustentando a igreja de Filipos da pobreza deles. Supriram, sustentaram Paulo, eles foram o girê de Paulo, a mão do Senhor na vida de Paulo. Você tem ocupado esse lugar? Quem aqui quer prosperar? Levanta a mão para eu ver. Quer prosperar? Mas você tem ocupado esse lugar? Porque é isso. Não, algumas pessoas esperam ter as melhores condições. E eu não espero a melhor condição. Eu dou do meu melhor. Não tem nada a ver com a melhor condição, com o melhor momento. É o meu melhor aqui e agora. Deus não quer o seu melhor momento. Deus quer o seu melhor agora. O que você vai fazer agora. O que você vai derramar agora. E plantar.
e ocupar este lugar poderosamente e crescendo. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Quando eu derramo do reino, como Davi disse, não oferecerei ao meu Senhor sacrifícios que não me custem nada. Para a viúva custou, para Filipos custou. Para Abraão estava custando muito. Só que quando eu entendo o que Deus quer de mim, e o meu coração é de Deus, como eu li da igreja da Macedônia, que primeiro eles se entregaram a Deus, quando o meu coração pertence a Deus, nada me segura. Nada me segura. Fazendo um parênteses aqui, nós poderíamos falar do jovem rico. Recursos ele tinha, mas ele não entendeu o propósito da riqueza. Não entendeu. O coração dele não pertencia a Deus, mas ao dinheiro. O coração dele não pertencia a Deus, mas ao dinheiro. O seu coração pertence a quem? A quê? O bispo Fernando contou aqui o testemunho dele na segunda-feira, da mala que ele guardava dinheiro. Ele guardava o dinheiro ali como uma segurança, e nós sabemos que nós não podemos ter nenhuma segurança que não seja Deus. Nossa segurança é Deus, e Deus não quer que você se apoie em nenhum outro lugar que não seja Ele. Então ele tinha aquela mala de dinheiro, que era a segurança dele. Era o apoio dele, o esteio dele. E no momento Deus pede aquilo. Deus pede aquilo. Mas aquilo ali foi exatamente o que Jesus fez com o jovem rico. Me entrega isso que você tem acumulado e me mostra que eu sou o seu Deus, que eu vou te suprir, que eu vou te sustentar. E não que isso aí é sua segurança, o seu esteio. Mostra para mim que eu sou o seu Deus. Prova a sua fé com obras. Né? Porque é muito fácil. Eu falo, o Senhor é meu tudo, o Senhor é meu Deus. Eu te amo, Jesus. Grande é o Senhor. Meu Deus é grande. Dá tudo que você tem. Não vai. Então pega, sabe aquela poupança gorda? Dá tudo que você tem. Mostra para mim que eu sou o seu Deus. Não estou falando para você fazer isso, tá? Estou mostrando uma Bíblia para você e um testemunho que nós ouvimos na segunda-feira. Isso aqui é bíblico. Isso aqui Jesus falou com o jovem rico. Você quer a vida eterna? Ok, dá tudo que você tem. Ele saiu feliz, né? Saltitante. Pronto para dar tudo para os pobres, né? Não, ele saiu triste. Porque a Bíblia dá o detalhe, né? Porque tinha muitos bens. Porque tinha muitos bens. E alguns nem têm muitos bens, mas se valem daquilo. Aquele é o valor dele. Tem uma coisa que... E aquele é o valor dele. Não. Pare de viver buscando a bênção. E se apoie, ame, busque o abençoador. Não, nunca se apoie na bênção. Nós já ouvimos tantas histórias e testemunhos de homens e mulheres, de homens e pessoas, mulheres que entenderam o propósito e em sua riqueza doavam grande parte da sua riqueza, porque acreditavam no princípio do dar e receber. Está lá em Lucas. Deem e ser-vos-á dado, em boa medida, calcada, sacudida, transbordante, derramada, é o que vai voltar para vocês. Se eu não me engano, a bispa já citou aqui os Rockefeller, uma família muito rica, que doou grande parte da sua riqueza e creu que voltaria. Porque é isso, é uma fé. Eu creio que o Senhor vai suprir. Eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio que não vai acabar a farinha da botija, a farinha da vasilha, o azeite da botija, não vai acabar. Eu creio. E eu me movo nessa fé. As minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito.
Elas são um sacrifício, um aroma agradável, uma oferta aceitável e agradável a Deus. O 19. E esse mesmo Deus, vamos juntos? E esse mesmo Deus, de novo, com força, e esse mesmo Deus, que cuida de mim, lhe suprirá todas, de novo, todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Por meio das gloriosas riquezas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Que foi o que eu li em Romanos 5,17. É uma imensa provisão de graça. Que os que recebem reinam em vida por meio de Cristo Jesus. O Deus que cuida de mim, o Deus que cuida dos pardais, o Deus que veste belamente os lírios do campo, quem tem cuidado de mim, vai suprir suas necessidades. Você age a fé. Diga nada, passa em branco para Deus. Nada. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Você pode afirmar, mas ninguém me vê, ninguém vê o que eu faço. Quem está vendo é o mais importante, que é Deus. Nada passa em branco, Deus está vendo, está pesando. E o Paulo, a princípio, podia não ter reparado nessa oferta, mas Deus estava vendo. Deus estava vendo e anotando. E chega o momento da colheita. Eu estou plantando. Se eu planto, é impossível não colher. A não ser que você pise na sua semeadura. Escolha a boa parte. Escolha a boa parte. Firme-se na fé. Firme-se, foi o que Deus disse por meio do profeta Isaías para Acais. Se você não se firmar sobre a fé, não terá onde pisar. Ó Acais, essa aqui é a sua saída. Dependa de mim. Se você não se firmar sobre a fé, não vai ter chão para você. E é isso que Deus está falando para você. É isso que o Elias estava dizendo para a viúva de Sarepta. Se você não se firmar sobre a fé, é agora. Realmente, você vai morrer de um jeito ou de outro. Mas essa aqui é a oportunidade da sua vida de não perecer. É a oportunidade da sua vida de não ficar nesse nível baixo. Tá lá. Ó, não tenha medo. Ele pede para que ela traga um pedaço de pão para ele, e aí ela vira para ele e diz: eu juro pelo nome do seu Deus, o Senhor, o seu Deus, que eu não tenho nada, só tenho para mim e para meu filho, para a gente morrer depois. E aí Eliseu diz: não tenha medo, pois assim diz o Senhor, não vai acabar. Ele vai continuar tendo a farinha e azeite. Somente faça primeiro para mim. Porque aquilo ali foi um teste de fé. Porque ele podia ter dito, né? Não, tá bom, faz primeiro para você e para o seu filho, depois você faz para mim, eu te entendo. Porque não vai acabar. Não, você vai mostrar que você crê. Faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim e não vai acabar. Amém? Graças a Deus. Aqui em 1 Reis 17, do 4 ao 6, diz: você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Pode passar. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também
um pedaço de pão. Coloca para mim 1 Reis 17, do 1 ao 4. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Pode passar. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Pode passar. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Elias, ele era um homem que estava na presença do Senhor. E um homem, uma pessoa que está na presença de Deus, ela tem autoridade. Ela ouve a Deus. Tanto é que ele dá uma ordem para o céu cerrar e o céu ele cerra. Elias não foi por acaso, não foi do nada que aqueles corvos foram ali, né? Foi uma ordem divina. Foi a permissão do Senhor, né? E muitas pessoas, elas vivem algo, acontece algo na vida delas, e tem pessoas que falam, mas só pode ser coincidência, né? Não é coincidência. É Deus. Tem coisas que não tem como você explicar. Como você me fala que é normal os corvos irem lá e alimentar aquele homem? Não é normal. Então, tem coisas na nossa vida que não é por acaso. É Deus. E nós vemos que Elias, ele não teve medo. Quando o Senhor pediu para que ele saísse de onde ele estava, ele simplesmente ouviu o Senhor e obedeceu. Ele fez o que o Senhor tinha mandado ele fazer. Ele confiou no Senhor. Ele não temeu, ele não questionou, ele não duvidou. E quantas pessoas, elas têm medo, elas não confiam no Senhor quando ela está passando por um processo difícil, ou um processo de escassez, como esse caso aqui, um processo de seca, quer dizer, elas duvidam, elas não acreditam. Elas temem que vai faltar, que elas não vão conseguir. E nós vemos que Elias não teve medo. Ele confiou. E em todo tempo ele foi suprido. De manhã e à tarde, todos os dias, ele tinha ali a sua refeição. Ele tinha tudo o que ele precisava num lugar que não tinha nada, né? Então, nós precisamos crer, confiar. E como o pastor falou, antes de nós vivermos a provisão do Senhor num lugar de escassez, nós precisamos quebrar o jugo do medo. Quantas pessoas que quando acontece algo, elas começam a permitir um tormento mental.
elas permitem aquele espírito de medo, de faltar o básico, o medo de não conseguir cumprir com os compromissos. Você é esse tipo de pessoa? Você tem sido essa pessoa que tem permitido esse espírito de medo, de dúvidas? Nós vemos também uma viúva que teve que vencer o espírito do medo. Ela agiu com base na palavra do profeta e ela recebeu a provisão de Deus. Em 1 Reis 17, do 9 ao 16, diz: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Amém? Então, essa viúva, ela estava se preparando para a morte. Ela é como que tudo já tinha acabado. Ela estava entregue. Aparentemente, uma mulher que estava fraca, porque ela estava em falta de alimento. Uma mulher que estava exausta. Uma mulher que estava sem esperança. Será que você está como essa mulher? Será que você já se entregou à situação? Você também está se vendo como que tudo acabou, como que não tem solução, como que não tem jeito? Mas essa viúva, ela se levantou. Então, decida se levantar hoje. Assim como essa viúva. E ela ficou com a palavra do Senhor. Ela ouviu o Senhor, ela acreditou na palavra. E ela foi abençoada, ela foi suprida, né? E o pouco que ela tinha, ela deu para o profeta. E quantas pessoas, elas têm aquela mentalidade de: mas vai me faltar. Mas como é que eu vou fazer? Eu não vou ter para os meus filhos. Mas não. Essa é a mentalidade errada. A bispa, ela já contou um testemunho dela de que ela não tinha muito alimento ali, né? Mas ela foi e fez mesmo assim. Ela não pensou dessa forma: vai me faltar. Não, ela não pensou dessa forma. Então,
de uma vez por todas. Muda essa forma de pensar. Porque quantas pessoas, elas vivem uma vida miserável, uma vida escassa, uma vida lamentável. Ela não prospera nunca. Por quê? Porque ela tem essa mentalidade de que vai me faltar. Está errado. Então, a viúva, ela não pensou dessa forma. E por isso, Deus pode fazer na vida dela. Então, decida hoje. Decida hoje quebrar o jugo do medo. Porque o Senhor, Ele tem provisão para o seu povo. O Senhor, Ele quer fazer na vida do seu povo. Só que muitos ainda temem. Muitos ainda não acreditam. Em nome de Jesus. Amém? Pode ficar em pé, por gentileza. Em nome de Jesus. É exatamente isso. Quebre o jugo do medo. Para que o jugo financeiro, da escassez financeira, seja quebrada. Coloca para mim Êxodo 16. Êxodo 16, do 3 ao 4. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito. Por que Deus não me matou no Egito, né? Nossa, era tão mais fácil. Por que Deus não me matou no Egito? Lamentavam-se. Lá, nós sentávamos em volta das panelas cheias de carne. Sempre as panelas de carne. Sempre as panelas de carne. E comíamos pão à vontade. O seu problema é pão. Seu problema é pão. Mas agora vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome. Vamos juntos. Então o Senhor disse a Moisés: vejam, farei chover comida do céu para vocês. Então no Egito tinha comida que não tem? Não, eu resolvo. Eu resolvo esse problema, em 2 tempos. Para de ofender a Deus por panela de carne. O que é a sua panela de carne? Uma dívida? É um boleto? Você ofende a Deus por causa de um boleto? Pastor, não é só um boleto. Então o que é difícil demais para Deus? Por que você limita o poder de Deus? Por que você ofende a Deus por uma coisa tão pequena? E aí é nesse ponto que Jesus diz, né? Então as prostitutas e fariseus, fariseus não, e publicanos estão passando na sua frente. Porque acreditam. Acreditam. Se movem à fé. Então o Senhor diz a Moisés: vejam, vai chover, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente, diga diariamente. Diga o suprimento. Era diário. Diga nunca faltava. Diga Deus supria. Deus supre. Geralmente o povo sairá e colherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Que precisar. É quanto você precisar. Não é racional, né? Não está ali fracionado, não está miserável. Você vai comer só para ficar vivo mesmo. Não, é o quanto você precisar. Quanto sua barriga aguentar, você pega. Eu ouvi um glória ali. E é isso. Não sei se foi, eu ouvi um glória. Eu precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. Porque Deus estava dizendo, isso aqui também é um ato de fé. Você vai pegar o quanto você precisa, não vai pegar pro dia seguinte. Porque pro dia seguinte vai ter de novo maná. Então você vai pegar para hoje. Porque amanhã eu vou suprir de novo. Diga, eu vou pegar para hoje. Porque amanhã Deus vai suprir de novo. O povo de Israel vivia um milagre diário. A viúva de Sarepta vivia um milagre diário. Diga comigo, era uma sucessão de milagres. Diga, eu vou viver, eu já estou vivendo uma sucessão de milagres. Diga, Deus tem para mim
uma provisão diária. Diga, Ele está ordenando hoje que os corvos, que as viúvas me supram, em nome de Jesus. Você crê nisso? Porque se você não crê, não vai acontecer. Qual é o material que Deus usa? É a fé. Entendeu? Se faltar areia, se faltar cimento, você não vai terminar a sua casa. O material que Deus usa é a fé. É uma fé só, uma fé falada? Sim ou não? É uma fé provada com o quê? Uma fé provada em obras. Uma fé provada em obras. Era um milagre diário, era uma sucessão de milagres. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Uma sucessão de milagres. E é isso que Deus está falando e eu acredito nisso. E Deus vai usar o que você tem. Coloca Mateus 14, 13. Mateus 14, 13. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para o lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiam a pé. Vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu de barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram a ele. Os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora. Diga a Jesus: nunca despede de mãos vazias. Mande a multidão embora, porque está ficando tarde, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Vai. Não há necessidade. Para quê? Se eu posso prover para eles aqui e agora? Disse Jesus: providencie vocês mesmos alimento para elas. Deus, desde a criação do homem, Deus nunca mais trabalhou sozinho. Nunca mais. Então Ele quer que você creia. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus. Jesus, não dá não. Isso aqui dá nem para uma família direito, Jesus. Não dá nem para a família direito. Isso aqui é pouco demais. Tragam para cá, disse ele. Vai. Em seguida mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para os céus e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Diga simples assim: Jesus alimentou 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Diga simples assim. Não tem complicação. O que você tem? O que você tem? 5 pães e 2 peixes? Um pouquinho de azeite? Um pouquinho de farinha? O que você tem? 300 homens? É o que Deus precisa. Vai e haja a sua fé. Sai do raso. Sai do barco. Vai, coloca mais força. Golpeie com mais força. Ande 1 milha a mais. Avance corajosamente. E creia no suprimento de Deus, que Ele vai suprir. Na providência de Deus. Coloca para mim, para encerrar. Números 11. 20, isso. Diga ao povo: consagrem-se, pois amanhã. Diga amanhã. Calma. Eu me lembro daquela referência, acho que é 2 Reis 8, eu não me lembro onde está exatamente, que era o cerco de Samaria, e todos estavam com fome, e comiam cabeça de jumento e esterco de pombo, e acontece uma situação ali, enfim, uma mãe mata o filho ali, enfim, esse não é o meu ponto, mas quando eles chegam no homem de Deus, o homem de Deus libera a palavra, amanhã, e é muito interessante na mensagem que ele diz: acabou a fome, amanhã vai ter comida. Acabou a escassez, amanhã vai ter. Aí vem o soldado incrédulo e diz: não, nem se as comportas dos céus abrissem isso aconteceria. Você vai ver, mas não vai comer. E ali ele morreu. Creia. Não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus.
Consagrem-se, pois amanhã vai ser uma quinta-feira abençoada, né? Daqui um minutinho. Essa vai ser poderosa. Amém. Os que falaram então, creem. O que creu aí, vocês reclamaram e o Senhor os ouviu. Quando disseram, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Não dá vontade de bater, né? Fala a verdade. Não, se você não tem vontade de bater nele, você não é humano. Que é só Deus mesmo, para não matar. Porque, eu falo igual a pastora Mariana, né? Que bom que a gente não é Deus. Porque se fosse eu, misericórdia. Já era Moisés já ia conduzir, já ia ser o novo povo. Se tivéssemos carne, estávamos melhor no Egito, agora o Senhor lhes dará carne. Agora o Senhor vai dar carne para vocês, e vocês terão de comê-la. Vai. E não será apenas um dia, ou 2, você tem que fazer isso com muita força. E não será apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou mesmo 20. Vai, diga com força, comerão carne por um mês inteiro. Pode dizer, até ele sair pelos narizes de vocês, e vocês enjoarem dela. Agora você vai comer. Entendeu? Mas vamos pegar a parte boa, você vai ser suprido. Né? Você não vai, porque não vai pegar a parte ruim, né? Não que você vai estar selecionando, estou dizendo que você crê, você não está incrédulo, né? Você vai fazer igual Jesus. Você vai pegar o que você tem e vai agradecer. Não vai reclamar, é ou não é? Você vai atrair favor, multiplicação, uma unção de multiplicação, né? E não de escassez. Pois rejeitaram o Senhor que está aqui entre vocês e reclamaram contra ele, dizendo, que foi o que eu perguntei, você reclama por pouco? Não seja assim, você vai ter a mesma atitude de Cristo. Você vai pegar os 5 pães e os 2 peixes, vai partir, vai levantar e vai agradecer. E vai crer que o Senhor supre. Ele multiplica. Você vai fazer isso hoje. O que você tiver, o pouco que você tem, comecinho de mês, alguns ainda não receberam. Você vai pegar o que você tem na sua conta, você vai levantar o céu e falar, Senhor, obrigado. E eu creio que isso aqui vai ser multiplicado e o Senhor vai fazer. E esse é o mês que eu quito essa dívida. Acabou isso aqui. Porque eu estou crendo, eu estou agindo na minha fé. E reclamaram contra ele, dizendo, por que saímos do Egito? Vai. Moisés, porém, respondeu ao Senhor. Olha, foi Moisés. Aqui o povo não teve questionamento aqui. Aqui foi Moisés. Acho que foi algo tão imenso, tão incrível, tão impossível, que até Moisés duvidou. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, tenho comigo um exército de 600.000 soldados, e no entanto dizes, eu lhes darei carne durante um mês inteiro? Mesmo que abastecêssemos todos os nossos rebanhos, mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los? Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria o suficiente, Senhor? Eu não acredito. Não é possível. Não, o Senhor não é tão grande assim. Um mês inteiro? Seria incrível se Deus respondesse, né? Criatura, se eu quiser que seja um ano, 10 anos, 100 anos, eu faço. É que eu estou querendo que seja um mês. O que é difícil para mim? Vai. O Senhor respondeu a Moisés, você duvida do meu poder? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Não é incrível? É maravilhoso. Agora você verá, você está duvidando do meu poder? E é incrível também quando ele fala com a Sara, né? Estará limitado o poder do Senhor? Pois na primavera ela vai ter um filho, daqui a 1 ano. E é com isso que você tem que ficar. Não há limites para Deus. Tem um culto da bispa que o título é excepcional, eu adoro. Quando eu vi aquele título a primeira vez, é muito forte. É uma pergunta, limite? Limite? Porque não existe limite para Deus. É uma pergunta, o título do culto é uma pergunta, limite? Porque não há limites. Você está duvidando do poder do Senhor? Coloca o 31. O Números 11, 31. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas. O Senhor mandou um?
É incrível quando nós vemos o vento do Senhor, né? Foi o vento que abriu o mar. É o vento que traz as codornizes. É o vento que ressuscita o vale de ossos secos, que traz a vida para os corpos mortos. O Senhor não está naquele tremor da terra, mas no sussurro, numa brisa suave. É o vento. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar muito alto, que não tinha como os israelitas pegarem. E as fez voar baixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros, em todas as direções. Voavam em uma altura de quase 1 metro do chão. Aqui, ó. Só não pegava quem não queria. Só não pegava quem não queria. Estava muito perto, estava muito fácil. É a provisão do Senhor. O povo saiu e pegou as codornas durante todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte. Tinha muita codorna. Ninguém recolheu menos que 10 cestos grandes. Em seguida, espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las. Está limitado ao poder do Senhor? Não, Ele manda um vento de provisão. E Deus vai enviar um vento de provisão. É a provisão do Senhor. Creia nisso, com a mão no seu coração, seus olhos fechados. Creia nisso. Na provisão de Deus. Porque a farinha não vai acabar. O azeite não vai secar. O Senhor estendeu a sua mão, Ele é o Jeová Jireh. O Deus provedor, Ele está dizendo, eu vou fazer. Haja a sua fé. O Senhor já decretou que vai suprir. Ele vai suprir você. E você só tem que crer. Só precisa se mover na fé. Se alinhar com Ele radicalmente e dar os seus passos de fé. Dê os seus passos de fé. Não fica no raso. O Senhor Jesus disse a Pedro, vá para onde é mais profundo e lance as suas redes de novo. E eles foram. E a pesca foi incomensurável. Eles nunca tinham pescado aquilo. As redes rasgavam. Diga, as minhas redes vão rasgar. Então você tem que se preparar. Você tem que se preparar. Porque Pedro não estava pronto. Pedro nunca viveu aquilo. Ele não estava pronto para aquela provisão. Ele não estava pronto. E você pode não estar pronto porque não está crendo. Porque a palavra já veio para você se preparar faz tempo. Deus já disse, prepare-se. Alarga a tenda. Pense grande. Porque você vai ter mais filhos do que a mulher que tem marido. É o Deus provedor. É o Deus que prove. Prepare-se. Porque se você não se preparar, a rede vai rasgar. O crescimento é muito grande. Você não tem noção. É mais que suficiente. Porque Paulo disse, porque o Deus que cuida de mim suprirá as suas necessidades. Eu concordo com as vitórias, com os projetos, com os propósitos, e eu creio no Deus provedor. Eu creio no Jeová Jireh e eu oro para que a sua igreja creia no Jeová Jireh, creia no Deus provedor, no Deus que sustenta, no Deus que levanta, no Deus que não deixa acabar a farinha e o azeite. E esse vai ser um tempo de grande provisão. Não vai faltar, vai transbordar, Senhor, eu acredito. Não vai faltar, vai transbordar, vai sobrar. Porque o Senhor suprirá as suas necessidades por suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele vai suprir, Ele vai suprir. O que é difícil demais para Deus? O que é impossível para o seu Deus? O que é difícil demais para Ele? Nada. Não tema, tão somente creia. Se alinha radicalmente com Ele.
e viva essa vida, se mova na fé, dê passos de fé e fale ao Senhor que você crê na provisão de Deus, que você crê que Ele vai suprir, e esse vai ser, já é, o melhor mês da sua vida, que como Ele fez com as codornizes, tem um vento poderoso, que você vai acumular no mínimo 10 barris, 10 jarros, no mínimo. Ninguém ficou com menos disso. E quem está crendo, vai viver. Porque Deus tem providência para nós. Deus tem providência para nós. E Ele quer fazer. Se você crer, se mova nessa fé. Se mova nessa fé, porque é uma unção de multiplicação. É uma unção que Deus multiplica o pouco e transforma em muito. Só creia. Creia e dê os passos de fé. Creia e dê os passos de fé. Porque Deus está fazendo. Deus quer fazer. E quer levantar o seu povo poderosamente. Em nome de Jesus. Amém? Eu abençoo o teu povo, meu Deus. Obrigado. Eu concordo com cada propósito, cada pedido, cada projeto. Eu declaro definido, respondido, materializado, restaurado. Cada propósito, eu declaro, meu Pai, a abundância, a provisão, o sustento para a igreja. E eu peço para que o Senhor venha com providência, venha com definições, com avanços, respostas, em nome de Jesus, porque eu creio na providência divina, na ordem divina e numa imensa provisão de graça, porque o Senhor não pinga, o Senhor transborda, o Senhor derrama. Ah, Senhor, grande é o Senhor, obrigado. Tu és o Jeová Jireh. Obrigado, meu Deus. Eu oro para que eu deixe um povo tomado de fé, um povo cheio de fé, possuído pelo Espírito da fé, meu Pai, que vai dar pasto de fé, que não vai fraquejar, não vai titubear, mas vai avançar corajosamente. Eu quero que você creia. Eu não aceito encerrar esse culto sem você crer, sem você estar tomado pela fé, tomado por essa fé, que Ele é o Deus provedor e que Ele vai fazer. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Eu louvo o seu nome. E que o Senhor Espírito Santo faça o que eu não posso fazer. Toque os corações, levante as pessoas. E que eu venha ouvir muitos testemunhos de vitórias. Aqui na igreja, na transmissão. Que eu ouça, meu Pai, um povo que está crendo na provisão diária. Numa provisão diária, numa sucessão de milagres. Eu creio, Senhor. Obrigado por tudo. Grande é o Senhor, meu Deus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.